Queridos irmãos, eu vou ler uma passagem, peço que os irmãos acompanhem comigo, por favor, em Marcos capítulo 5, nós estamos fazendo exposições bíblicas, todo o nosso colegiado pastoral, reverendo Robert, reverendo Gilberto, e estudamos vários livros das Escrituras, e também estudamos o Evangelho de Marcos, hoje no capítulo 5, dos versículos 15 a 20, eu vou falar sobre o poder da compaixão. Poder da compaixão, aquele momento em que Jesus ficou frente a frente com um homem possuído de uma legião de demônios. Que compaixão foi essa? Está escrito assim, do versículo 15 para frente: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Começar com as nossas crianças. Crianças, vamos para a nossa ilustração. Que aprendizado o pastor gostaria que vocês tivessem dessa passagem? Gostaria muito que vocês tivessem desse texto a compaixão de Deus por vocês. Então, as nossas irmãs do marketing colocaram no folder que a gente anuncia, né? Colocaram uma mão segurando uma outra mão. E nós, essa figura aqui, uma mão segurando, e eles sempre são muito felizes nas escolhas das ilustrações, porque que conforto sente alguém quando alguém lhe estende a mão? Você já teve uma mão estendida por alguém? Eu tive, muitas. Eu poderia relatar, tenho vontade inclusive de relatar, e sempre que possível o faço. Gostaria que você, criança, reproduzisse em desenho essa ideia, do seu jeito, como se alguém estivesse tomando você pela mão. O Senhor Deus disse, isso está em Provérbios, isso também está em Isaías: eu te tomo pela tua mão direita e eu te ajudo, eu te sustento. Deus disse isso para Josué, numa hora em que Josué precisava demais de alguém que lhe desse força, porque quando ele foi comissionado para levar o povo para Canaã, ele era Josué. Ok, Josué, um dos 12 espias. Ok, um homem muito confiante, Josué. Mas quando ele olhava para o seu antecessor, ele simplesmente estava diante de Moisés. Eu brinco de vez em quando, não é porque Dona Jo está aqui, mas os irmãos já me ouviram falar. Dura missão eu tenho de pastorear a Igreja Presbiteriana da Lapa. Difícil missão, porque passou por aqui um homem que ocupou este lugar com tanta paixão por almas, com tanto amor pela igreja, com tanta verdade nas suas palavras. Um homem que viveu para o Evangelho por 2 décadas aqui, mas viveu a sua vida inteira para o Evangelho. E então vocês foram tão bem pastoreados, vocês foram tão bem, tanto amados, que só isso já faz muito difícil a minha missão. Como eu poderia dar continuidade ao amor que um homem como o reverendo Jorge Canelhas deu? Não só a minha missão, os meus irmãos do colegiado, os presbíteros. Difícil missão, dar continuidade a um trabalho de amor por almas, de amor pela igreja, de amor por Deus. Então orem por nós,
Não pensem que é fácil, porque não é. Eu sabia disso. Eu dizia isso para ele. Chamava ele de Rev. Rev, para o que o Senhor está me chamando? E olha que eu contava ainda com ele aqui, pelos longos anos pela frente. O Senhor apressou o dia e o levou. Então, assim como um dia Josué teve de ouvir a palavra de Deus, eu te sustento, eu vou cuidar de você. Eu te tomo pela tua mão direita. Apenas não te aparte desse livro, o livro. De vez em quando eu, no silêncio das minhas devocionais, das minhas orações, converso com Deus sobre isso. E digo para Ele, Senhor, se o Senhor não me sustentar, não vai dar. Se o Senhor não nos sustentar, não vai dar. Porque não dá mesmo se o Senhor não operar. Com isso eu quero honrar, e sempre vou honrar, o serviço deste grande homem que foi nosso professor, nosso amigo, nosso pastor, seu pastor. Eu jamais vou ocupar no seu coração o lugar dele. Eu não posso nem querer isso. Mas eu preciso continuar o trabalho que o Senhor me chamou para fazer. Eu e o colegiado que está comigo, nosso conselho. Como um dia Josué teve que continuar, mesmo não sendo Moisés. Teve que continuar. Mas o Senhor lhe deu uma garantia. Eu te ajudo, eu vou te ajudar. Essa é a esperança deste pobre homem, uma grande esperança. Se eu desesperar disso, é melhor eu fechar a Bíblia aqui, reunir o que eu reuni até aqui e ir embora. Enquanto o Senhor consolar meu coração, consolar nossos corações e nos ajudar com a sua mão estendida, eu vou estar como uma criança, agarrado à sua mão. Talvez quando eu cansar, e certamente quando eu cansar, a sua mão que não cansa, me sustentará, nos sustentará. Eu creio nisso. Foi assim que Josué prosseguiu. É assim que nós temos de prosseguir. Eu gostaria que você compreendesse a teologia disso. Isso é perseverança dos santos. Não é porque nós temos força para perseverar, é porque aquele que nos segura não cansa. E foi assim, talvez, que este homem conheceu a Jesus. Então eu gostaria que você, criança, fizesse isso. Tentasse se imaginar como uma criança que o Senhor Deus, eu estou usando aqui uma ideia antropomórfica, Deus com a sua mão, Deus não usa a mão física dessa maneira, mas o Senhor Deus te sustentando. O Senhor Deus em forma de mão te sustentando. Como um dia ele usou essa expressão com Josué, eu te tomo pela tua mão direita. Gostaria que você compreendesse isso, você criança, e se sentisse assim, protegido, guardado, cuidado por essa mão. Nós que já somos adultos sabemos o que é ser sustentados por Deus. Nós já sabemos o que é, em oração, passarmos muitos anos, muitas vezes, e então em algum momento você sentir, você entender, você compreender. Quando eu uso o verbo sentir, eu não estou falando de sentimentalismo, estou dizendo compreender. Senhor me acudiu, Senhor me consolou, Senhor me preservou, Senhor me sustentou, o Senhor me livrou, o Senhor me conduziu. Nós já ouvimos e sabemos tanto sobre isso. Hoje eu quero contar a história desse homem que viveu isso. E gostaria que ao final você percebesse o que é o poder da compaixão. Um poder que transforma, um poder que preserva. Um poder muito grande, acredite. E você passou por isso. Mas você também perceberá que um povo não viu isso, não reconheceu e quis inclusive que aquele que tinha o poder da compaixão fosse embora daquele lugar. Claro que eu preciso contar essa história um pouquinho mais, o contexto dessa história você sabe. Quase caiu meu iPad aqui. O poder dessa história é que o Senhor Jesus, depois de acalmar uma tempestade, vira uma página aí na sua Bíblia e você verá. Depois de acalmar uma tempestade e chegar a outra margem, né? Ele chega então a Gadara ou Gerasa. E quando ele chega, ele é recebido por um homem. Aqui em Marcos é um homem. No Evangelho de Lucas e também de Mateus, nós temos a ideia que são dois, inclusive.
Marcos narra a história deste homem. Onde eles viviam? Eles viviam nos cemitérios. E eles estavam, nesse momento, no pior momento da vida de um homem. No pior estágio de indignidade que alguém pode estar. Fora das suas faculdades mentais. Sem condição de juízo adequado. Sem condição de entender o que estava acontecendo. Então eles eram tão perigosos que as pessoas tentavam, o contexto nos mostra, as pessoas tentavam contê-lo, prendê-lo mesmo com cadeias, grilhões, mas ele ou eles quebravam, despedaçavam. Olha, o texto diz no capítulo 5, no versículo 4, que ninguém podia subjugá-lo. Então, por aí vocês têm uma ideia da periculosidade deste homem. Um homem, na sua indignidade máxima, é um perigo contra si e contra os outros, inclusive. Um homem, no seu pior estado de indignidade, pode atentar contra a sua própria vida e contra a vida de outros. Eu entrevistava a Eleni Vassão no programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, nosso Sextou na IPB, e ela dizia uma coisa tão interessante e tão triste, inclusive. Ela dizia: olha, quando nós trabalhamos com pessoas em situação grave, nesse caso, de suicídio, vocês sabem que nós estamos dentro do Setembro Amarelo, tem um combate ao suicídio, nós estamos trabalhando, inclusive, nisso, né, com conscientização. Ela dizia que quando eles trabalham com pessoas assim, eles precisam se proteger, porque o suicida, ele pode, ao mesmo tempo, ser um homicida também, porque o seu grau de desconexão com o juízo, com a sanidade, é tão grande, muitas vezes motivado por situações, às vezes enfermidades, às vezes frustrações, outras coisas, muitas. Ele é um perigo. O suicida é um perigo para si, mas ele também é um perigo. Se ele estiver armado com alguma arma, ele pode tanto atentar contra si, contra qualquer outro. Inclusive, eles são chamados de tentantes. Tentantes, é uma palavra até um pouco nova para mim, mas a Eleni explicou que é assim que se fala, né? Então esse aqui era um homem com esse nível de periculosidade. Ele era um homem que já não andava com roupas mais, porque ele se batia nas pedras de tal maneira que ele se perfurava. Então imagine essa indignidade, né? Ele andava noite e dia, clamando entre os sepulcros, ferindo-se com pedras, diz o versículo 5. Era um estado realmente de grande perigo. E quando ele vê Jesus de longe, ele corre e olha só, é uma coisa impressionante. Veja o versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Que coisa. É daqui que nós temos a expressão que até os demônios temem a Deus. Às vezes a gente pensa assim: eu temo a Deus, e a gente não deve se orgulhar muito disso, porque até os demônios temem. Então veja, ele adorar a Jesus significa reconhecer que Jesus é Jesus. Ele reconheceu que Jesus é Jesus. Muitas pessoas, muitas vezes até mesmo crentes, ainda não sabem que Jesus é Jesus, que Jesus é esse, que contende com Satanás, que o enfrenta, que passou pelas tentações, que usou as Escrituras para dizer, para falar do real poder de Satanás, que não era o poder que o próprio Satanás achava que tinha. Então, nós vemos aqui que este homem chama Jesus de Filho do Deus Altíssimo e suplica: não me atormente. No outro texto está escrito: ainda não é a hora. É uma coisa interessante, porque parece que os próprios demônios sabiam que a sua hora estava para chegar. Jesus olha para aquele homem, vê o estado desse homem. Jesus já havia dito: espírito imundo, saia desse homem. E Jesus ainda pergunta: quem é você? E ele responde: somos muitos, legião é o meu nome, somos muito. E então, com esse desenrolar do versículo 10 para frente, eles pedem uma espécie de leniência, nos mandem para a manada de porcos. Veja o detalhe:
Jesus consente isso, porque o que Jesus realmente quer fazer é exercer compaixão com aquele homem. A situação aqui, o homem, o ser humano que está ali, sendo aprisionado, a expressão endemoninhado, é uma expressão que foi como se ele fosse tomado por um poder fora dele. Ele está numa situação passiva aqui. Ele foi tomado por uma força maior. E neste caso, nós vemos então a maneira como o que acontece com este homem vai impactar uma cidade ou um povo. Você conhece a história, só de ler a história você vê que o homem foi liberto, mas o que me chama a atenção é o que acontece depois da libertação. Depois da libertação, as pessoas ficaram sabendo daquele poder. As pessoas viram aquele homem num estado diferente, elas eram acostumadas a vê-lo como um perigo, e de repente elas o veem diferente. Isso me faz lembrar uma situação lá do Rio Grande do Sul. Vocês sabem, eu venho das missões. Desde 2002 eu estou nas missões. Uma das coisas que, graças a Deus, eu vi muito mesmo, eu vi muitas conversões. Ainda quero ver muito mais. Eu vivo para pregar o Evangelho, para que o Evangelho produza conversões. Eu estou vendo conversões aqui, no nosso ambiente. Eu sei de irmãos que foram convertidos agora, há pouco tempo, meses, poucos anos, mas eu vi muito, meus irmãos, muito mesmo, e eu louvo a Deus por isso. E eu vi um caso específico. Nós tínhamos um projeto lá no Sul chamado Despertando Vocações, em que o reverendo Ageu Magalhães, diretor do nosso seminário JMC, e, juntamente com outros diretores de seminários, o reverendo Marcos André Marques, que hoje pastoreia a Igreja Presbiteriana de Brotas, na Bahia, reverendo José Alex, que atualmente é diretor do nosso seminário no Nordeste, que eu dou aulas lá também, em Teresina, eles levavam seminaristas para o Rio Grande do Sul para dar apoio aos campos missionários. E eu era um dos missionários lá. Contribuía com a coordenação dos campos especiais do Rio Grande do Sul, os projetos especiais, e era também revitalizador de uma igreja, a Igreja Metropolitana de Porto Alegre. E em uma dessas viagens, eu vi tantas coisas maravilhosas, meus irmãos. Eu vi tanta gente que recebeu a gente mal durante o dia, não quis que a gente lesse a palavra com ela ou com ele, e à noite, depois de Deus, a gente via essas pessoas chegando à igreja, aceitando a Cristo, recebendo a Cristo, tendo uma nova vida. Eu vi muito isso, eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus mesmo. Mas eu me lembro, eu contava para o reverendo Robert aqui no gabinete agora há pouco, eu me lembrei de um fato. Nós estávamos fazendo evangelização de rua, e nós encontramos um homem em situação de rua, num dos altos graus de vulnerabilidade. E então esse homem estava com as suas vestes rasgadas, um homem maltrapilho mesmo, num estado que doía o olho ver. E então os seminaristas se achegaram para perto dele e oraram com ele, e então leram a palavra com ele, ofereceram alguma coisa para ele, e ele ouviu pacientemente, e então os seminaristas voltaram para a sede da igreja. De noite aquele homem estava lá. E aconteceu uma outra coisa tão bonita, eu guardo isso na memória. Os seminaristas disseram para ele: o senhor pode voltar amanhã, porque nós queremos cortar o seu cabelo, nós queremos fazer a sua barba, e nós queremos lhe dar alguma roupa para o senhor vestir. E ele disse: eu venho. No outro dia ele estava lá, à tarde, eu me lembro da cena, colocaram uma roupa como de barbeiro, fizeram a barba, cortaram o cabelo. Eu não tenho certeza, Rafa, mas é provável que o Andrés Cordamaglio, seu primo, estivesse nesse dia lá. Eu até vou confirmar, porque o Andrés Cordamaglio hoje é um pastor nosso em Canela, no Rio Grande do Sul. Eu acho que o André estava junto nessa viagem missionária, não tenho certeza. E então fizeram a barba daquele homem, ele ficou outra pessoa, mas outra pessoa mesmo. Mas isso não é tudo. Esse homem foi embora, no outro dia ele estava lá, de roupa diferente,
barba feita, cabelo cortadinho. E então os seminaristas pensaram inclusive em oferecer cesta básica para ele, coisas que pudessem lhe ajudar. Sabe qual foi a resposta dele? Não precisa. Se Jesus me libertou, Jesus vai me dar trabalho. Eu vou trabalhar, eu vou conseguir tudo aquilo que eu preciso para sobreviver. Deixa eu lhe falar, todo o tempo daquela viagem missionária, aquele homem esteve lá, todas as noites. De vez em quando as pessoas ainda insistiam em querer dar alguma coisa para ele. Antes ainda de terminar a viagem missionária, aquele homem já havia arrumado trabalho. O que o Senhor Jesus faz? Que compaixão o Senhor Jesus teve com aquele homem? O que eu posso aprender quando eu vejo diante de mim algo extraordinário? Deixa eu lhe falar outra coisa. Nós não vivemos para esperar o extraordinário de Deus. Nós vivemos no ordinário de Deus. Deus, na sua ordem perfeita, nos conduz. Você não precisa pensar que só o extraordinário é manifestação de Deus. Teologia reformada não defende isso. Teologia reformada diz que o Senhor Deus opera soberanamente em todos os momentos. Ele tudo governa. Ele não mostra o seu poder de vez em quando. Ele é poderoso para exercer todo o seu poder o tempo inteiro. Mas é verdade que de vez em quando isso mexe com o nosso coração. Eu vi um homem que estava numa situação de perda do senso mínimo de ser humano, ser transformado pela palavra e em poucos dias já dar demonstração do que é alguém que pode dizer aquilo que a palavra de Deus diz. O justo não vai precisar mendigar o pão. Sabe quando você vê Bíblia acontecendo? Quando você vê alguma coisa que está na palavra, era o que eu me lembrava, quando eu olhava para aquele homem, já indo para o final da nossa viagem missionária. Nunca vi o justo a mendigar o pão. Olha a profundidade disso, do governo de Deus, do poder de Deus, da compaixão do Senhor em relação aos que estão presos, algemados, aos que estão caídos. É por isso que nossas crianças estão pintando ou ilustrando uma mão bondosa que sustenta alguém, porque as nossas crianças são geradas em iniquidade também. Nossas crianças não são santas. Nós amamos aos nossos filhos, mas eles são gerados em pecado. E são pecadores, dignos do inferno, todos eles, ainda que os amemos de paixão, de cuti-cuti. Mas isso não os leva para o céu. O que leva para o céu, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, é o Senhor Jesus Cristo. É Romanos 10, 9, no coração. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Salvador, que o Pai o ressuscitou no terceiro dia, será salvo. Porque com a boca se crê, com o coração se entende. E é por isso que este homem fez isso, de uma maneira belíssima, mas veja como foi a reação da cultura, a depravação total dos gadarenos. O texto nos mostra que eles viram a Jesus, olha, eles foram conversar com Jesus, diz o texto, no versículo 15, indo ter com Jesus, estava do lado, estava perto, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, estava assentado, vestido em perfeito juízo e temeram, e a palavra temeram aqui é fobia, o temeram, o termo grego é phobel, de fobia, a fobia que a gente tem, que a gente fala de claustrofobia ou de outras coisas, é fobia, deixa eu lhe falar, cristofobia. Cristofobia. Aqui você vê um pouquinho do que nós conhecemos hoje no dia a dia, quando pessoas detestam a fé, odeiam a fé simples. Cristofobia. Eles não temeram o gadareno, o gerazeno, não. Eles temeram quem fez aquilo. E por isso, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes, ou seja, é como se eles dissessem, ou perguntassem, fala-nos mais sobre o que aconteceu aqui. O que é que nós estamos vendo? E que tipo de loucura nova é a desse homem que agora se veste todo arrumadinho aqui do lado aqui do rabino? E então eles dizem, não, é uma coisa que vocês não sabem. Esse homem expulsou uma legião dele. E ele agora está em perfeito juízo porque ele foi transformado.
Então vem uma coisa interessante. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E é aqui que pega para os gadarenos. E então eles rogaram-lhe que se retirasse de lá. Irmãos, o homem, no seu estado natural, toda vez que ele percebe a santidade de Deus, o poder de Deus, a condição que o homem tem máxima é fugir. Quando o homem está diante da perfeição, ele vê a sua imperfeição. E ele tem dois caminhos. Ou ele se afasta ladeira abaixo, semelhante aos porcos, ladeira abaixo, ou ele se ajoelha e ele diz: o impuro, o indigno, o pecador, o odioso, o ser humano ruim está diante do Senhor. Só tem um jeito dessa união continuar: lava-me, perdoa-me, trata-me. Ou o homem vê essa santidade, e essa santidade vai indo para cima dele de uma maneira muito forte, e ele humanamente não consegue suportar, e ele quer fugir. Assim como eu vi centenas de pessoas confessando Jesus, adorando-o na beleza da sua santidade, ajoelhando-se diante do Senhor, começando a chorar e não conseguir parar de chorar, eu também vi centenas e centenas de pessoas dizendo: não me fale mais disso, não me fale mais disso. Essa é a reação da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho precisa provocar a resposta, e ela sempre provoca. A palavra não volta vazia, porque a palavra sempre diz: existe um Salvador, existe um único Deus, existe um único caminho, anda nele, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe a vida. A palavra de Deus sempre diz: escolhe a vida, está em Deuteronômio 30, versículo 17 a 19. A vida eterna não é uma opção. A vida eterna não é uma escolha que eu tenho. A vida eterna não é um jogo de dados que eu jogo e digo: vida eterna com Deus, vida eterna sem Deus. A vida eterna que nós temos sempre será uma resposta a uma pregação. Como crerão se não há quem pregue? Por isso que a palavra do Senhor sempre cumprirá o seu propósito. Por isso que a palavra do Senhor, os testemunhos do Senhor, as narrativas históricas de uma situação como essa, elas precisam ser contadas na preservação da soberania e do governo de Deus, para que o homem saiba que o homem depende disso. Para que o homem não diga, nunca pense: eu escolhi Deus, eu escolhi Deus. Eu escolhi a fé, porque isso é melhor para mim. Porque o morto não escolhe. Nunca houve um morto que escolhesse. Nenhum de nós, nos nossos delitos e pecados, escolheu a Deus. Nenhum de nós. Nós fomos vivificados. E se fomos vivificados, respiramos os ares da eternidade. E isso deve nos levar constantemente ao ajoelhar-se, ao adorá-lo, ao dizer: Senhor Deus, toda a glória a Ti, seja dada toda a honra ao Teu nome, seja a minha vida a glória a Ti, porque eu odiava a Ti, eu odiava a fé, eu não pensava ser possível um dia eu ser um crente, mas o Senhor mudou o meu coração. Por isso nós cantamos: Jesus Cristo mudou o meu viver. Mas eles não conseguiram fazer isso. E então o máximo que eles conseguiram foi dizer: vai-te embora daqui, some deste lugar, o Senhor não nos faz bem, o Senhor faz mal, o Senhor é o perigo para nós. Antes o perigo era o endemoniado, agora é o Senhor. E era mesmo. Espiritualmente o maior perigo para Gerasa e para Gadara, o maior perigo para eles foi esse. Só Deus sabe o que aconteceu com este povo. Mas eles estiveram diante da vida e escolheram, dentro dos propósitos soberanos de Deus, que nós só vamos entender isso na eternidade. Como um dia Jonas chegou em Nínive e disse: vocês vão morrer
40 dias é o limite para vocês. Mas Deus disse, não, Jonas, não, filho, não. Eu quero essa cidade convertida. E então a palavra de Deus diz que o rei converteu, todos converteram, e até os animais foram vestidos como quem convertido fosse. E Jonas ficou preocupado com aquilo e disse, bem sabia eu que o Senhor era misericordioso assim. Por isso eu não queria vir. Nós não sabemos os propósitos de Deus, não conhecemos os eleitos de Deus. Nós esperamos que o Senhor cumpra o seu propósito, como de certo Ele cumprirá. De todos os eleitos de Deus, nenhum ficará. Todos os filhos de Deus receberão, no momento certo, a coroa da vida. Nenhum se perderá, ninguém será deixado para trás. Todos os eleitos de Deus, pela promessa, vivem para o dia em que eles contemplarão ao Senhor na beleza da santidade do Senhor, como está escrito em Apocalipse 5, um diz de um lado, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro de abrir o livro, e o outro diz, digno é o Senhor, aquele que foi morto e ressuscitou, o leão da tribo de Judá venceu, e nós estaremos todos lá, de todas as tribos, povos, línguas, raças, nações, todos adorando ao Senhor, e o nosso cântico será constante e total e sem parar. O maior dos corais espera você. Mas os gadarenos não viram isso. E então nós temos o que ficou claro aqui no Gesareno, que era o que o Senhor Jesus queria, salvá-lo. E aliás, nos outros textos paralelos, nós temos isso. Uma narrativa que diz, e então o endemoniado, o que fora salvo. Esse era o propósito de Jesus, mostrar a sua compaixão. E aí acontece aquilo que a gente fica, eu que lido com missão, que acompanho tantos casos, que faço discipulado com tanta gente ao longo de 20 anos, acompanho pessoas ao longo de 20 anos, eu vejo exatamente o que um dia aconteceu com cada um de nós. Ao entrar Jesus no barco, é interessante, ele vai embora. Eles dizem, vai embora. Jesus vai embora. Mas um queria ir com ele. Suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Eu fico tentando memorizar essa cena. Deixa eu ficar contigo, Senhor. Agora eu sei, Senhor. Deixa eu ir contigo. Deixa eu entrar no barco. Tem lugar. Deixa eu entrar no barco. Queria tanto estar com Jesus, ele. Isso me faz lembrar um pouco de Moisés. Deixa eu passar a terra, Senhor, deixa eu passar a terra. Deixa eu passar. Eu conduzi o povo, eu trouxe o povo das mãos duras de Faraó. Deixa eu passar. Mas Deus diz, sobe ao monte, vá até o cume de Pisga, olha a terra, os teus olhos vão contemplar, mas você fica aqui. Tua missão é outra. Josué vai levar. Eu vou conduzir Josué, eu vou tomá-lo pela sua mão direita. Crianças, como vocês estão desenhando, eu vou tomá-lo pela sua mão direita. Você fica aqui, porque você tem outra missão. Qual era a missão do ex-endemoniado então? Né? O texto mostra. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Olha, a palavra ordenar no texto é assim, faça o que eu te mando agora. Irmãos, isso tem correlação com muitas passagens das Escrituras. Todo o que foi transformado recebeu uma ordem. Todo discípulo tem uma ordem, fazer discipulado. Todo o que foi agraciado, abençoado como filho de Deus tem uma missão, faz missão. Continua a fazer com o outro o que fizeram com você. Infelizmente, muitos se perdem nisso. Nosso colegiado pastoral aqui, é entusiasta do discipulado. Eu vou dizer o que eu gostaria e você vai se sentir incluído nisso. Sinta-se incluído com compaixão, com amor pastoral. Eu queria que você fizesse discipulado. Eu queria que você tivesse vida com alguém, que você acompanhasse alguém. Se você é muito novo na fé, você vai receber discipulado e alguém vai fazer discipulado com você.
Mas se você conhece a Jesus como Senhor, se você conhece Deus como o seu Senhor, e você não tem um discípulo, você não precisa nem me dizer que tem ou que não tem, não é esse o caso. Mas você deveria ter. Alguma coisa vai mal com a sua caminhada espiritual, se você não entendeu que você deve fazer discípulo. E eu gostaria muito de incluir você nisso. Já pensou nós com um projeto de discipulado nessa igreja, com 300 pessoas fazendo discipulado? Já pensou? Já pensou? Nós conseguimos um pouco disso lá em Santo Amaro. Eu estou aqui com o Rafael e com a Giovana. Nós iniciamos um projeto de discipulado lá, que num primeiro momento tinha talvez umas 10 pessoas, e por último, o tempo que eu estava lá, nós já tínhamos 50 discipuladores. Eu não sei como está agora. O meu irmão, o Geimar, que é pastor também, meu irmão mais novo, coordenava esse trabalho. Talvez nós tenhamos lá mais do que 50 discipuladores. Nós já começamos aqui, né, reverendo Robert? E nós já temos uns 30 talvez, né? Mais ou menos isso. Entre 20 e 30 discipulados acontecendo aqui entre nós. Se isso é meio novo para você, puxa, tem discipulado acontecendo aqui? Então eu digo para você, você é um grande potencial para discipulado. Nós já temos mais de 30 pessoas, ou então de 30 pessoas fazendo discipulado. Mas eu gostaria que nós tivéssemos 50. Eu sonho com 100. Eu imagino o dia que nós tivermos 300 discipulados acontecendo. Você imagina quanta gente nós podemos cuidar? Você imagina quanta gente nós podemos acompanhar? Você imagina quanta gente nós podemos estender a mão? Já pensou? Pensa. Dê o seu nome para os pastores, diga, eu posso fazer discipulado. Já pensou gente chegando à nossa igreja? Imagine você, alguém chegando hoje à noite à nossa igreja, eu não sei como vem, eu não sei o que o trouxe, o que a trouxe, eu não sei se é algum problema, alguma enfermidade, eu não sei se é um estresse da vida que tem levado, que gostaria de conhecer uma coisa nova, um tempo novo. Já pensou nós oferecermos para ele discipulado? Todo aquele que foi chamado para ser filho tem uma ordem sobre si. Fazei discípulos de todas as nações. E o não fazer é uma desobediência. A gente continua amigo, mas você é desobediente. A gente continua caminhando, mas nada me impede de dizer, você continua a recalcitrar contra os aguilhões. Você é meu amigo, eu quero bem você. Nós vamos para a sua casa, nós oramos com você, nós nos alegramos com você. Mas eu gostaria muito que você alegrasse Deus, que você glorificasse o Senhor na sua obediência. Acredite. Se você quiser saber o que eu gostaria, é isso que eu gostaria. Pois é, essa ordem foi dada a este homem. Ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Eu tenho um quê aqui, alguma coisa aqui de aliança. Vai para a tua casa, evangeliza na tua casa. Senta na tua casa. Provavelmente a casa sempre é um local difícil de evangelizar. Quando nós temos um convertido na casa, normalmente ele sofre bastante por causa disso. Mas é o primeiro campo missionário do convertido, a sua casa. Hoje pela manhã, nós conversávamos na sala de integração e conversávamos, né, Vinícius, um pouquinho sobre isso, né? Não é fácil dentro de casa, na família, não é fácil, nós sabemos que não é. Todos nós, de certa forma, enfrentamos isso, mas essa é a ordem a esse homem. Vai para casa. Você poderia andar comigo, mas eu já tenho meus discípulos aqui. Eles vão continuar comigo para todos os lugares, que é o que acontece. Dali a pouco vai ter a ressurreição da filha de Jairo, dali a pouco ele vai pregar em Nazaré, vai ter a primeira multiplicação dos peixes, ele vai andar sobre o mar, os discípulos estarão com ele, com Jesus. Mas ao gadareno, a missão era, ama a tua casa, importe-se com eles. Se você ama a tua casa, não deixa eles serem aprisionados por Satanás. Se você ama a tua casa, vai para a tua casa. Ali é o primeiro lugar, é o primeiro campo missionário que todos nós temos. E então o que ele deveria fazer? A palavra é, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Você percebe que ele não recebeu um curso de teologia para fazer a evangelização? Você percebe que ele não precisou ficar 2 anos estudando as coisas de Deus? Jesus nem permitiu que ele caminhasse com ele, meu irmão. Ele disse uma coisa só, você sabe o que te aconteceu? Sei sim, Senhor. Vai e fala.
Você sabe que você era um perdido, que você era um caído, você sabe que você era um endemoniado, você sabe que você era fora do seu juízo, você sabe que você rompia com as suas próprias roupas, causando um escândalo por onde você passava. Você sabe que você era blasfemo, você sabe que você era um pecador miserável, você sabe que ninguém te tolerava, você sabe que as pessoas tinham medo de você sabe que você era uma vergonha indigna, você sabe que você era. Pois bem, agora vai e diz que você não é mais isso. Aqui, eu sou um pouco ácido, eu reconheço. Aqui, na evangelização, a gente vê quem sabe o que Deus fez por ele. Quem sabe o que Deus fez, quem sabe de onde foi tirado, como está escrito em Efésios, Ele nos transportou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem sabe o que era o império das trevas? Quem sabe o que era o tremedal de lama? Quem sabe o que era ficar ajoelhado para Satanás, com ele, com todo o seu poder escravizador, fazendo com que você ficasse escravo da sua vontade, escravo do seu gosto, achando que estava vencendo na vida, mas era um pobre discípulo do diabo, adorando idolatrias, como eu era, como todos nós que já passamos por esse estágio foram. Quem sabe de onde saiu, quem sabe o quanto ofensor era ao Senhor com a sua vida medíocre, uma dedicação muitas vezes enlouquecida para atingir vitórias, uma situação de desequilíbrio espiritual total. Quem sabe quem era, quem sabe de onde veio, quem sabe que estava sendo peneirado por Satanás, como um dia Jesus disse para Pedro: Satanás quer você, cara, mas eu defendo você. Quem sabe que se não tiver a proteção de Jesus, a compaixão de Jesus, fica lá de joelhos ao diabo, fazendo a vontade dele, a vida inteira. Você sabe o que é alguém ficar 30 anos sem orar ao Senhor, sem adorá-lo, adorando a outras coisas e a si mesmo? Você sabe o que é dia após dia, vivendo para si, para suas paixões? Põe mais 30, 60, põe mais 30, 90. Como um dia eu vi uma pessoa de 90 anos, chorando sem parar, 90 anos, branquinho, 90 anos, Deus lhe deu o privilégio de conhecê-lo como pai. Ele chorava, ele dizia: eu fiquei 90 anos, e ele lamentava ter ficado 90 anos, e nós nos alegrávamos e dizíamos para ele: graças a Deus você não morreu depois dos 90 anos como filho da ira. Você sabe o que é abraçar uma pessoa que está caminhando para o fim do que é a vida normal das pessoas, e ele descobrir ali, no fim da sua vida, que Deus é Deus? Você sabe o que é ele negar 90 anos, ele olhar para trás e dizer: toda a minha vida não prestou, porque o que eu fiz até hoje não vale nada para o céu. E então, aos 90 anos, falar meu Senhor e meu Rei, como um dia Tomé disse que não acreditava, mas diz meu Senhor e meu Deus. Eu olho para um texto desse e louvo a Deus. Eu poderia ser um desses perdidos. Eu poderia ser um desses, talvez um sucesso na vida. Eu sempre achava que eu teria sucesso nas áreas de comunicação, de política, que eu fui formado para isso. Mas um dia eu vi onde estava a razão da vida. Nada em mim era diferente desse homem. Me permita, na simplicidade das palavras, nada em ti era diferente desse homem. Nada em nós era diferente desse homem.
até o dia em que o Senhor nos toma, nos lava, nos limpa, nos muda, nos põe novas roupas, nos põe uma mente, uma cabeça, um coração para Ele. Eu vou te falar, se você ainda não teve essa experiência de entender isso, se o seu coração ainda não queimou nisso, se a tua vida ainda não é uma vida de louvor, uma explosão ao Senhor, pensa nesse homem, por favor. Você não vai chegar ao céu por sua bondade, você não vai chegar ao céu por sua constância, você não vai chegar ao céu por suas regras, você não vai chegar ao céu apenas por dizer Jesus Cristo é meu Salvador. Agora, este homem transformado, Jesus viu nele o potencial missionário. Ele é o primeiro missionário gentil, sabe? Provavelmente. Sem faculdade, sem a mais alta teologia, só um homem transformado. Você consegue compreender o poder da compaixão quando ele passa de Jesus, quando ele vai além de Jesus e agora outorga a esse homem? Como que na grande comissão, quando Jesus disse para os seus, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, toda autoridade me foi dada. Agora, indo, façam discípulos, agora eu outorgo a autoridade. Você já pensou o que é alguém ser convertido ao Senhor na juventude? Ter uma outorga de autoridade para fazer discípulo e ficar mais 30 anos na fé sem fazer um único discípulo? Você conhece vida cristã mais miserável do que uma vida assim? Mas eu sei que muitos cristãos se acostumam a esse tipo de vida. Se acostuma com as práticas rotineiras, se acostuma com o se alegrar com os irmãos, se acostuma com fazer uma função ou outra dentro da igreja, se acostuma com um cargo ou outro, um ofício, e o discipulado fica longe. E o cristianismo fica pobre. Estou lendo esse texto para nos ajudar, todos nós, a ver o que é o poder da compaixão. A compaixão de Jesus a este pobre homem se multiplicou quando Jesus disse, agora vai e faz, agora faz isso com outros. E olha o que o texto diz, meus irmãos, e eu já vou concluir aqui, olha a beleza do texto. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, Decápolis quer dizer 10 cidades, as 10 cidades, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Se admiravam porque o seu testemunho era excepcional? Se admiravam porque alguém vinha por trás e dizia, olha, creio nesse homem, porque esse homem era um endemoniado e agora ele foi mudado, é verdade o que ele está falando? Todos se admiravam por conta da outorga, da autoridade, da compaixão do Filho de Deus. Todo aquele que quiser anunciar as grandezas do reino, estará anunciando a compaixão de Jesus. Todas as vezes que nós cuidarmos de alguém, fazemos isso em memória dele. Todas as vezes que nós nos assentarmos para amar alguém, nós estamos externando uma compaixão que um dia recebemos. Todas as vezes que nos importarmos com a glória de Deus, com o louvor, com a adoração, que até os gentios terão de dar, como nós temos uma infinidade de salmos nos mostrando, nós estamos multiplicando, entregando, como quem entrega um presente de compaixão. Eu e você fomos convertidos, nós somos convertidos, nós somos do Senhor, nós temos coragem para dizer, este é o meu Senhor, este é o meu Jesus, nós temos coragem para dizer isso, nós temos essa coragem, nós demonstramos se temos essa coragem ou não, quando a colocamos em prática. Essa não é uma coragem para dizer, eu sou corajoso, não é para isso. Essa é uma coragem que é exemplificada. A compaixão se multiplica de uma maneira que você só se encanta, você só adora, você só diz, meu Deus, o Senhor faz isso. Deixa eu te contar uma outra história e eu finalizo com essa história.
Projeto Despertando Vocações, cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. Os nossos seminaristas estão visitando as casas. E eles chegam a uma casa e então eles querem orar com uma guria. Eles querem ler a palavra de Deus com ela. Ela diz, eu não quero. Vocês são crentes? Eu não quero nada, não quero nada. E já vai fechando a porta. Uma das pessoas que estavam nesse grupo suplica. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Eu só quero orar por você. Eu não vou lhe fazer mal. Suplica chorando. Deixa eu falar com você. Deixa eu orar por você, por favor. Nós não estamos falando de religião. Não é uma questão de religião. Deixa eu orar por você. A guriazinha, mesmo sem querer muito, aceita, porque afinal de contas, imagino, era só uma oração e eles iriam embora. Mas alguma coisa acontece. Ao final da oração, aquela menina está outra pessoa. E só porque quem orou disse, tem misericórdia dela. Ela foi criada pelo Senhor, ela é uma filha sua, ela pode ser uma filha da graça, ela pode ter o céu como um local para viver eternamente. Tem misericórdia dela, ela é tão jovem, ajude-a a compreender a fé agora. Palavras simples, muito simples. Aquela menina foi impactada com aquela oração. Mas os irmãos saíram dali sem nem imaginar o que aconteceria. De maneira concomitante, talvez alguns minutos de diferença, os seminaristas, outros seminaristas, estavam batendo na porta de um colégio. Toque, 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 toque. Olha, nós somos missionários aqui em Canela, a gente gostaria de dar uma palavra ao colégio, aos alunos, porque não é fácil entrar nos colégios e pregar a palavra. Os sistemas governamentais são muito... Eles não querem que pessoas cheguem, né, e interrompam muitas vezes a sua doutrinação ou coisa assim. E então eles bateram e alguém disse, vou chamar a diretora. A diretora veio, falou, nós somos seminaristas lá de São Paulo, alguns são de outros lugares, e nós gostaríamos de orar com a senhora, com os professores, com alguém aqui no colégio. Aí ela disse, vocês são os missionários que estão passando nas casas? Aí nós dissemos, sim. Ele falou, vocês foram à minha casa. E a minha filha me ligou, dizendo que ela nunca recebeu uma oração daquele jeito, que parecia que Deus estava falando com ela. E ela disse para mim, me ligou feliz contando isso, e eu me alegrei tanto. Vocês fizeram um bem tão grande à minha filha. Minha filha está precisando tanto de Deus. Entrem nesse colégio e façam tudo o que vocês quiserem. Naquele colégio, meus irmãos, a palavra foi pregada. Não pense que foi um produto vendido. Podem acreditar. A palavra foi pregada de maneira dura naquele colégio, levando professores, alunos a reconhecer o seu estado de pecado, seu estado de mentira, seu estado de fachada, seu estado de isolamento de Deus, da sua graça, do seu poder, seu estado de mentira para consigo mesmo. A palavra foi pregada como poucas vezes eu vi sendo pregada. Quando eu digo poucas vezes, talvez isso nem seja tão justo, porque quem vive o evangelho reformado não prega o evangelho como quem entrega um doce para uma criança, mas prega como se fosse a única salvação para alguém que está perdido. Vocês não têm ideia das respostas naquele colégio. Tudo porque alguém foi numa casa, fazendo o evangelismo mais simples de rua, orou com uma menina, que ligou para a mãe. A compaixão foi multiplicada para centenas de jovens, de adolescentes. Esse é o poder da compaixão. Eu não sei se você já viveu isso. Não sei se você já viveu isso. Entender que Deus compadeceu-se de ti como uma ovelha sem pastor, como nós lemos na liturgia. Mas se você já sentiu essa compaixão de Deus por você, você é um grande missionário em potencial. Você é.
E se por algum motivo as coisas mudaram sua rota, se por algum motivo você se perdeu no seu caminho, se por algum motivo os anos agora são contra você, contra nós, os anos se passam e você esqueceu do discipulado, volta para o discipulado. Para a glória de Deus, volta. Exercite compaixão, a compaixão que eu e você já recebemos. Se isso for palavra de homem, vai passar. Você vai esquecer e não vai fazer discipulado. Mas se essa palavra for de Deus para você, eu vou ver você no discipulado. Eu vou ver você no discipulado. Deus o sabe. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor de toda glória, de poder, o único poder que existe, poder de acudir pessoas perdidas, dar vida a elas e de vê-las vivendo para Ti. Grande poder, Senhor. Que compaixão o Senhor teve conosco, o Senhor teve comigo, com os meus irmãos aqui. Mas, Senhor, nós não vivemos numa fé protocolar de 20 ou 30 ou 40 ou 50 anos que um dia lhe aceitamos como nosso Salvador. Agora nós temos todos os anos para vivermos essa fé. E se estamos vivendo mal esses anos, perdoa a gente, Senhor, perdoa a gente. Perdoa, 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 Senhor, perdoa. Perdoa e muda a nossa mente, muda, Senhor, por favor, por misericórdia, muda. Nós não queremos ter mais 10, 20 ou 30 anos distantes da compaixão do Senhor, sem exercitar a compaixão. Ajuda-nos nisso. Talvez o Senhor esteja reanimando nossos corações hoje para uma das coisas mais bíblicas, o discipulado. Aquilo que o Senhor quis que este homem fizesse com a sua casa. E depois ele fez não só com a sua casa, mas fez com tantas pessoas em mais de 10 cidades. E o texto diz que o Senhor operava compaixão na vida das pessoas, porque elas ficaram admiradas. Agora elas não tinham mais fobia do Senhor. Provavelmente daqui surgiram pessoas que nós vamos encontrar lá no céu um dia. Eu te louvo por isso, Senhor, porque o Senhor continua a fazer grandes coisas, continua a nos tomar nas nossas fragilidades, para que o poder seja teu e a glória seja unicamente tua. Eu te agradeço muito por isso. Te agradeço pelos meus irmãos aqui, tanto os que estão aqui como os que estão em casa. Te agradeço por isso. Obrigado por sua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.